Muito bem, então vocês podem ter visto aí na aplicação, no log da aplicação, que enquanto eu clico aqui para ver o valor, olha lá, clique para ver o valor. Esse valor ele é acrescido, tá? De 10 em 10 e o que a aplicação faz é só isso. Tem uma camada web que chama uma camada de AJB, depois eu explico a aplicação na outra parte desse tutorial, tá bom? Então eu vou parar agora essa instância, a gente continuando aqui a sequência, porque agora eu vou testar então essa mesma aplicação, não em uma instância apenas, mas sim em 3 instâncias. Eu vou dividir a aplicação, os módulos da aplicação vão ser divididos em 3 instâncias. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então eu vou dar um stop N1. Ok? A gente pode ver aqui que o servidor parou. Se eu der um JPS -LM aqui, por exemplo, olha lá, acabou de me dar uma notícia de que a instância de JBoss que estava no ar sumiu, e se eu repetir o comando, eu só vou ter o próprio comando JPS sendo executado. Então, vamos agora fazer a execução dessa aplicação utilizando 3 instâncias locais, 2 em cluster. Então, a mesma aplicação vai ser executada agora de forma diferente a partir de 3 instâncias locais. Uma vai rodar a camada web e 2 vão rodar a camada de negócios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reinstalar o JBoss para que ele esqueça as implantações que foram realizadas anteriormente. Infelizmente, eu não criei ainda o script para poder fazer o undeploy, vamos dizer assim. Então, eu vou mandar refazer a instalação. Então, instalar jboss.sh, ele vai fazer o que? Vai reinstalar para mim todo o JBoss do jeito que eu preciso, como se nada tivesse acontecido. Ok, vamos refazer a construção da aplicação, desta vez utilizando um parâmetro que vai suportar a implantação em um cluster local. Então, eu vou executar o build.sh, que está aqui dentro, só que no diretório do exemplo, né, esse build.sh está no diretório do exemplo, só que eu vou passar um parâmetro para ele, que é o deploy cluster local. Então, aqui dentro, olha lá, ./build deploy cluster local, você pode ver então que ele vai refazer a compilação e a implantação da aplicação, tá? Então, depois que ele fizer isso, você pode ver que dentro do diretório JBoss, só mostrar aqui, ó, cd JBoss home /server e vou dar um ls-l para poder ver. Olha lá, quais são as instâncias. Eu tenho a instância default, a instância N1 e a instância N2. Se eu quiser saber o que foi implantado no diretório lib da instância default, por exemplo, eu posso digitar aqui ls lib default. Não tem nada lá dentro, não foi implantado nada dentro desse diretório lib da instância default. Mas na instância N1 foi. Você pode observar que as bibliotecas foram copiadas todas para o diretório lib da instância N1, certo? Além disso, já existiam, né, algumas bibliotecas relativas à própria utilização do cluster em JBoss, no caso o Hibernate JBoss Cache e o JBoss Cache. São bibliotecas que já existiam dentro do diretório lib no momento da instalação, tá? Bom, e no diretório lib, no diretório deploy de default, você pode ver que agora só tem o quê? O contador.or, tá? ls deploy, vamos pegar aqui N1. Então agora no nó 1 só tem o quê? Os 2 componentes EJB que são utilizados. O contador utiliza o componente calculadora, correto? Na próxima parte desse tutorial eu vou explicar isso com calma para vocês, mostrando o código devagarzinho e mostrando como é que funcionam as coisas de maneira bem didática. Então você pode observar. E o nó 2 eu tenho um script chamado sincronizar cluster, que faz a cópia do que está do nó 1 para o nó 2. Então esse sincronizar cluster aqui faz isso. Como não tem diferença entre o nó 1 e o nó 2, né, não houve nada que fosse copiado desse primeiro nó para o segundo. Então o sincronizar cluster, se você for ver também, ele utiliza o comando rsync do Unix. É um comando muito comum aí por quem conhece, quem administra
servidores de aplicações ou servidores Linux aí no caso. Bom, então agora o que eu vou fazer? Vou rodar a primeira instância. Então vou rodar aqui run default. Se eu quiser ver o log do que está acontecendo nessa instância, log default. Então tá lá, estou subindo a primeira instância. Enquanto ele sobe a primeira instância, aliás, é melhor testar, né? Vou mostrar a aplicação sendo executada. Vou deixar a instância subir. Na hora que aparecer no log, então, a informação de que a instância subiu, olha lá, acabou de implantar o contexto contador, falta só ele me dar a notícia de que a instância subiu. Acabou de dar o recado para mim, então a instância subiu em 27 segundos, beleza? Então, só que observe o seguinte, o detalhe é, default não roda em porta 8180, e sim na porta 8080. Beleza, então eu vou chamar aqui 8080 barra contador, enter, certo? Então eu estou lá, estou nessa instância aqui, vou tentar clicar aqui para ver o contador. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir localizar os nós do cluster, porque eles não estão ativos ainda. Então ele vai me dar uma mensagem horrorosa aqui, dizendo, ó, não pude obter conexão a qualquer um dos hosts, localhost porta 1200 e localhost porta 1300, certo? Por falha de comunicação. Deu um timeout lá e ele me disse que não conseguiu então. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Eu vou subir um dos nós do cluster, tá? Então eu vou vir aqui numa outra janelinha, tá? Vou abrir aqui uma segunda janelinha e vou escrever assim, ó, run n1, enter. Vamos ver o log n1, tá subindo. Então essa daqui é uma das instâncias que compõe o cluster, ok? Depois que essa instância subir, eu vou então remandar, vou clicar lá novamente, clicar aqui no botão, ó, no link, né, para poder ver o valor novamente. Mas primeiro vamos ver a instância subir. Beleza, tá subindo, subindo. Tem que dar notícia para mim de que, olha lá, ele implantou o componente calculador, implantou o componente contador e a instância subiu em 35 segundos. Agora eu tenho duas instâncias de JBoss sendo executadas na minha máquina, localmente. Então vou mandar clicar aqui de novo. Então, olha lá. Você pode ver que essa instância aqui, ó, toda vez que eu clico então aqui, vamos colocar aqui mais para cá, isso. Então toda vez que eu clico, olha lá, a instância que contém a execução dos componentes de negócio é a instância que me dá o resultado aqui do valor que está sendo obtido. A instância web não fala nada, ela está calada lá no lugar dela, certo? Então, mas ela se comunica com a instância do cluster. Olha lá, tá? Então se eu venho aqui e mando clicar, tá aí, tá funcionando. Então agora o que eu vou fazer? Para poder testar o balanceamento de carga, agora eu vou subir uma terceira instância dentro da minha própria, dentro dessa mesma máquina aqui. Vou subir uma terceira instância, que eu vou executar através do comando run n2. Log n2. Ok. Então ele vai mostrar. O log da primeira instância aqui, se você for observar, à medida que a instância 2 sobe, no log da primeira instância deverá aparecer uma notícia dizendo, opa, a instância N2 entrou no ar, certo? Ela está funcionando, agora ela é um novo membro do cluster. Olha lá, então foi isso que acabou de dizer aqui, ó. Tem novos membros do cluster. O cluster é igual composto de 2 membros, tá? Então tem um membro, um dos membros está escutando a porta 1199, o servidor de nomes dele, e o outro servidor de nomes do outro membro está escutando a porta 1299. Beleza, então a minha aplicação web não tinha parado, nem o primeiro nó do cluster, ela estava aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou visualizar o log da instância N2 e vou mandar aqui, clique aqui para ver o valor. Para ficar mais divertido tinha que colocar um pouquinho para cá, isso. Não, passou. Vamos para cá. Aí, tá vendo essas bagunças que eu faço aqui nas janelas do... Deixa eu voltar aqui. Eu fiz uma bagunça aqui nas janelas do Mac. Deixa eu arrumar isso, então.
Eu queria que tudo ficasse dentro da mesma janelinha bonitinha. Aqui, isso. Pronto. Então, vamos fazer aqui a divisão aqui do jeito que eu quero. Olha lá, clique. Clique para ver o valor. Observe que essa instância agora, a instância N2, está somando aqui, ó. Ela começou com número ímpar, mas agora está começando, tá somando números par, está fazendo de 20 em 20 o somatório, ó. E o primeiro nó do cluster está pegando só os números ímpares, está somando de, ó, 290, 310, 350 e assim vai. Tá vendo? Então, isso representa para nós aqui um balanceamento de cluster, um balanceamento de carga entre o servlet, ora ele faz requisição a um componente, a um componente de negócio que está rodando no primeiro nó, ora o servlet faz, em outro momento o servlet faz requisição ao outro nó que está aqui dentro, certo? Então, aqui eu estou utilizando a mesma política de balanceamento de carga que estava sendo utilizado dentro do primeiro exemplo, tá? Então, tá aí. Vocês estão vendo agora as coisas acontecendo de maneira... eu tenho um cluster agora, 3 instâncias de JBoss, uma web e 2 que trabalham com componente JB, ok? E as 2 que trabalham com componente JB estão em cluster. Beleza. Então agora, o que falta eu fazer? Bom, eu vou parar então as 3 instâncias para que eu possa executar novamente as 3 instâncias, só que uma vai estar local e as outras 2 vai estar lá dentro da máquina virtual, correto? Então eu vou vir aqui, vou parar aqui, ó. Stop. Default. Vai parar a primeira instância. Stop N1. Vai parar o primeiro nó do cluster. Stop N2. Vai parar lá o segundo nó do cluster. Então você pode ver aqui nas mensagens de log, né, que parar. Tá tudo parado agora, beleza? Então agora a parte final desse lab é a gente mostrar como é que você implanta remotamente, né, dentro dos membros do cluster. Vamos fazer isso. Então eu vou parar isso daqui. E agora eu vou partir para esse negócio aqui. Primeiro eu vou parar o vídeo e vou continuar agora mesmo.